Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Gostaria de falar para vocês alguns padrões, alguns lois que inúmeras vezes eu, você, todo mundo que está iniciando comete. E é um erro tão, esse bate-papo é tão interessante porque é um erro tão bobo, é um erro tão previsível e que muitas vezes a gente tem a oportunidade de corrigir e a gente não corrige. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, deixa um comentário, que eu teria satisfação imensa em responder. Cara, alguns nós, algumas das perdas que eu tomei na minha vida, elas tiveram alguns padrões. E eu vou elencar algumas delas que eu me lembre, algumas vezes que eu quebrei a conta. Eu vou elencar e vou mostrar para vocês que são coisas que poderiam ter sido evitadas. Eu poderia não ter tomado aquele lote. A primeira, já vou começar dizendo de uma coisa que eu já falei lá atrás, dos erros que eu cometi. Uns lotes que eu tomei foi falta de conhecimento. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, os principais erros que eu cometi no Day Trade, então eu não vou falar muito dele. O segundo foi operar, os erros que eu mais cometi, operar em dia de compromisso. Como assim, Marcelo? Toda vez que eu tenho um compromisso, eu tomava um lote. E aí eu fui identificar que isso acontecia em decorrência da ansiedade de querer resolver o problema, porque eu tinha um compromisso à tarde, eu tinha um compromisso logo na sequência. Então, por exemplo, eu estava lá 11 horas e não tinha nenhuma entrada clara para eu fazer. E aí eu buscava entradas onde não tinha. E a consequência disso era uma saída, muitas vezes. A entrada era ruim, a saída talvez fosse pior ainda, na verdade. Porque aí você queria antecipar, porque na sequência você tinha um compromisso. O outro lote que eu tomei foi entrar desconcentrado, entrar preocupado com alguma coisa, entrar com uma noite mal dormida, entrar preocupado e despreocupado com o mercado. Eu lembro como se fosse hoje, na pandemia, eu estava operando em casa, e aí eu estava com meu filho, cuidando do meu filho, e eu estava tomando um baita calor, e aí meu filho falou assim: pai, eu quero comer. Cara, eu fui obrigado a estopar, porque eu não podia deixar a operação, era uma operação arriscada, eu não podia parar. Então essa falta do compromisso, esse compromisso que eu tinha na minha casa e essa parada que eu tive que fazer para dar atenção ao meu filho, ele me gerou um prejuízo. Então, ansiedade, entrar desconcentrado, isso me fez perder dinheiro, me fez sofrer no mercado, tá? Outra coisa que me fez perder dinheiro no mercado, e aí eu vou falar que é uma coisa que acontece com todo mundo, é não saber a leitura do mercado, é não saber o que você está fazendo. E aí eu fui doutrinando, eu fui anotando para entender aquela história que eu contei em alguns vídeos, já falei sobre isso. Eu entrei, e por que eu entrei? Por isso que o diário de trade é importante. Por que eu entrei naquela operação?
E aí muitas vezes eu chegava à conclusão de que eu entrei sem saber o que eu estava fazendo. Por isso que o diário de trade, eu já falei em outro vídeo, por isso que o diário de trade é importante, por isso que o plano de trade é importante também. E aí eu pegava, entrava sem saber aonde, se o mercado era direcional, se tinha notícia, se tinha informação, o que estava acontecendo naquele momento, para que eu tomasse um loss. Cara, outro motivo que me fez perder dinheiro no mercado foi entrar alavancado. Entrar muito, ser ganancioso, entrar muito mais do que o meu dinheiro permitia. Ou entrar com muita ganância. Pô, Marcelo, cara, quando a gente fala de ganância, quando a gente troca essa ideia sobre ganância, ele é meio dúbio, né? Ele é meio contraditório. E por que é contraditório? Porque, cara, eu tô ganhando e eu não vou continuar operando. Cara, não é isso. Quando você tá ganhando, quando você tá operando e você está bem, eu já falei várias vezes, tá numa sequência de ganho, cara, para você não entregar eu já fiz isso várias vezes. Eu tá ganhando e fechar o dia negativo. Ou tá perdendo e ao invés de eu reduzir o meu loss, eu aumentar o meu loss. Cara, duas travas eu fiz para melhorar isso. Uma foi reduzir a mão, para mim fantástico, e a outra dar uma parada. Aliás, ao contrário, primeiro dar uma parada, depois reduzir a mão. A melhor coisa que você faz, sai da frente do computador. Cara, tomou um loss, seja lá qual for, sai da frente do computador. Esse lance de você continuar na frente do computador e tentar a qualquer custo reverter um loss, parece clichê, mas não é. Cara, você vai tentar reverter e vai aumentar o seu prejuízo. Então sai da frente do computador, esfria a cabeça, vai tomar um café, vai ligar para um amigo. Cara, faz qualquer coisa, mas não opere na sequência. Uma outra coisa que me fez perder muito dinheiro foi fazer overtrading. E aí quando eu vi, eu tava com... Já aconteceu de eu estar com R$1.000 positivo, e aí tanto overtrade, que aí vinha uma sequência de perda e eu acabar negativo, ou no 0 a 0. Cara, não tem sensação pior na vida do que você tomar um loss depois de você ter um gain, depois de você estar ganhando. Não tem sensação pior na vida de você estar sendo ganancioso, cara, e de repente você entrega tudo. Cara, eu já ouvi tanta coisa, tipo, cara, um dia desse o cara me falou o seguinte, ele falou assim, cara, eu tava faltando R$3 para minha meta, e eu falei, eu vou fazer mais um trade, o cara entregou tudo. Pensa, isso é tão complicado, e aí quando me perguntam, isso é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, cara, qual é a sua meta? Qual é a minha meta? Cara, minha meta é ficar positivo. Eu tenho uma média de meta, que é a média mensal, que é a média que ela tem que ficar no mês. Cara, quanto eu tenho que atingir no mês? R$2.000 no day trade. Cara, todo dia eu consigo atingir lá os R$70, R$100? Não, porque não é uma ciência exata. Não é uma matemática exata de você falar assim, hoje, cara, não é um banco que você todos os dias vai tirar dinheiro. Cara, hoje eu quero tirar R$100 no mercado. Não é. O mercado determina o quanto ele vai conseguir tirar de você ou dar para você. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tô, cara, no mercado complicado. E aí só para finalizar, tem alguns fatores, tem alguns loss que eles são
previsíveis, digamos assim. Uma coisa que você precisa analisar é o seguinte: qual é a sua taxa de acerto? Cara, minha taxa de acerto, um exemplo, tá? Minha taxa de acerto é 80%. Cara, se você está fazendo 80% na sua taxa de acerto e mesmo assim está saindo no prejuízo, é porque o teu loss, lógico, está maior do que o teu gain. E eu posso sugerir uma coisa, posso sugerir uma situação que é muito importante. Calcule fielmente como é que está o mercado, porque o loss, para mim pelo menos, isso eu venho amadurecendo mês a mês. Eu tenho a taxa de acerto, se melhoro, se eu tô começando a ganhar mais e perder menos, já acertei um problema. O loss, ele tem algumas situações que levam a você tomar loss. Leitura errada. Cara, algum fundo de investimento que tenha aí um indicador como o Bovespa, como o índice, que zera, que para aquele motivo vai estar zerando a posição deles, e aí a gente não tem como prever. Cara, e o mercado que não respeita a operação. Cara, tá tudo tendenciando que ele vai romper, e ele não rompe. Tá tudo tendenciando que ele vai se manter numa região, e ele não se mantém. Cara, e aí você tem que aceitar o loss. É por isso que o loss, ele tem que ser previsível. Ele tem que ser baixo. Você tem que reduzir o teu loss. Às vezes que eu tomei loss, foram esses motivos. Eu tinha compromisso, eu não aceitava, eu aumentava, falta de leitura, ganância. Esses loss que eu tomei, todos esses loss que eu tomei, eu fui trabalhando ele. Cara, agora tem loss que são inevitáveis. Existe loss inevitável. E aí você não tem como fazer nada. Como assim, cara? Não tem como fazer nada. Cara, ele tá lá tendenciando, tá rompendo, tá na máxima, ele vai fechar o gap, ele vai lá e não fecha o gap e volta. Cara, você não tem como fazer nada. Ele não respeitou a sua análise, e aí, cara, é estopar. Pense, stop curto, loss curto, gain alto. Pensa nisso. Cara, outra coisa que eu acabei esquecendo. Além do trade de vingança que eu já falei no vídeo anterior, dia de fúria me fez perder muito dinheiro. Mas o maior dele foi falta de disciplina. Marcelo, papo de sardinha, deixa um like, deixa um comentário. Cara, o objetivo do canal é ajudar. O objetivo do canal é bater esse papo para que possamos evoluir, para que a gente possa chegar a um patamar de ganho. E aí, um dos fatores mais importantes, stop loss, stop curto. Beleza? Marcelo, papo de sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal e fui!